Muito bem, meus amados, Deus abençoe a cada um. Eu quero ler para vocês Marcos, capítulo 7, verso 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Grande Pai, eu rogo que cada coração possa receber o pão, o alimento do céu, para enfrentar o dia a dia, para vencer, porque cada filho de Deus precisa ter forças de Deus para vencer o mundo, o qual está perdido. Conceda-nos graça neste instante e que esta pessoa sofredora receba a bênção do Senhor e pare de sofrer e que possa dedicar sua vida nas tuas mãos. Que os corpos enfermos recebam saúde, porque o Calvário já determinou todas as bênçãos para nós. Dê alegria ao triste, ao abatido, que o Senhor possa levantá-lo em fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre ele nunca foi aos gentios. Nós sabemos que Deus começou, nós vemos isto sem um nome, diz o profeta, que lá atrás ele não tinha um nome, por isso ele foi chamado Eu Sou, mas Eu Sou não é nome também. Você pode ver que Jesus era aquele Eu Sou. Jesus disse: antes que Abraão existisse, Eu Sou. Aí já tem um nome. É o nome Jesus, ao mesmo tempo o nome Yeshua, o nome hebraico, mas no meio do livro ele veio anunciando que o seu povo saberia o seu nome. E no início do Novo Testamento, no capítulo 1 de Mateus, verso 21 em diante, ele já revela o nome, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Todo este espaço de tempo, Jesus pregando, e nos seus dias ele foi aos judeus, ensinou os judeus, enviou os discípulos a pregar para os judeus e para não entrar na aldeia dos samaritanos. Eles não podiam ir com o evangelho aos gentios. Por isso, irmão Brana diz, ele nunca foi aos gentios. Ele começou com os gentios claramente no Pentecostes. Ali. Por que no Pentecostes? Porque ele veio para o que era seus, no capítulo 1 de São João. E os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aí são ou judeus, gentios e samaritanos, serão feitos filhos de Deus. Então Deus começou a trabalhar com os gentios. Por isso, irmão Branham diz, ele nunca foi aos gentios no seu dia, no dia de sua carne. Uma mulher gentia foi a ele. Aquela mulher cananeia, ela foi a ele, porque ela estava apenas mostrando no seu dia que os gentios
chegariam também. E teria o período do seu pão, do seu alimento. Aquele pão que Jesus estava pregando, aquele alimento, era um alimento para os judeus. Por isso, Jesus disse que ele tinha que saciar os filhos, porque convém tomar o pão e dar para os filhos, e não pegar aquele pão e dar aos cachorrinhos, que naquele tempo nós, gentios, diz o profeta, éramos idólatras, e carregando cruz nas costas, tantas coisas mais. Mas chegou o momento da mensagem vir para os gentios. A mensagem só pode sair de um povo quando aquele povo rejeita. É assim, o povo rejeitou, os judeus rejeitaram, aí Jesus começou, através dos apóstolos, um ministério entre os gentios. Mesmo que ali no início estava misturado, judeu, gentio e samaritano. Estava misturado. Você vê no capítulo 2 de Atos esta mistura. Mas chegaria ao ponto de Deus tratar unicamente com os gentios. Deixando os judeus, que Pedro foi um apóstolo aos judeus, mas quando Deus teve que tratar com os gentios, então Deus levantou Paulo para falar com os gentios, com uma mensagem para os gentios. Então Paulo, ele foi apóstolo e profeta aos gentios. Mas no dia de Cristo, ele nunca foi aos gentios. Você já pensou bem, uma mensagem como aquela, a maior mensagem do mundo, o maior mensageiro do mundo, que era o próprio Deus, feito carne, pregando para o povo, e ele não podia levar esta mensagem para os gentios. Isso a gente tem que notar, eu quero apenas que você veja o que Deus tem feito também aqui no último dia. Quando Deus mandou o profeta William Branham, sétimo anjo, com o ministério também de Elias, de filho do homem, para o povo gentil, porque agora Deus estava terminando com os gentios. Deus, com o irmão Branham, não estava começando com os gentios, estava terminando. Porque os gentios, as 7 eras da igreja, elas são gentias. Deus não tirou nenhuma igreja judia. Você pode ver, durante esse período de 2 milênios, que você encontra em Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai ver que Deus não está tratando com igreja judia. Por quê? Porque ele já tinha vindo para os judeus e não retornaria para aqueles judeus outra vez. Simplesmente isso aconteceria no final dos tempos. Mas ele veio com aquela mensagem para os judeus e eles rejeitaram. Aí irmão Branham veio com uma mensagem aos gentios, e os gentios da América do Norte rejeitaram também a mensagem. Eu pergunto para você, quem é da América do Norte que sabe dos selos? Estou falando da mensagem do sétimo anjo. Se for para falar da mensagem do Elias, restaurando todas as coisas, você vai encontrar muita gente aceitando a mensagem nos Estados Unidos. E chegando ao casamento com a mensagem do Filho do Homem, provando sua palavra 236, aí já se torna mais complicado para o povo americano aceitar. Mas a mensagem mesmo do irmão Branham, que o irmão Branham disse, foi aquela mensagem de revelar os selos, abertura da palavra. Aquele foi o ministério do sétimo anjo. E o sétimo anjo foi rejeitado. No entardecer, na América do Norte, assim como Jesus, o anjo Deus, foi rejeitado no primeiro século da era cristã,
Quando ele veio, ele foi rejeitado. Eles não viram ele como Deus. Eles viram ele como um demônio, mas não viam ele como Deus. Porque que tomava conta eram os judeus, o que tomava conta eram os romanos, principalmente, e não podiam ver o ministério de Jesus Cristo naquele dia. Por isso passaram por alto o que Deus veio fazer para os judeus. E aí você não adianta querer colocar durante as 7 eras alguns judeus para dentro, senão aqueles que vieram na primeira era e alguns durante as eras que pode ter recebido a palavra gentílica, porque Jesus nunca foi aos gentios, mas a sua palavra, a sua mensagem foi aos gentios. Irmão Brana nunca veio aqui na América do Sul para poder ensinar-nos, mas ele foi rejeitado na América do Norte. E ao ser rejeitado, Deus muda daquela nação. Deus foi rejeitado com os hebreus, ele mudou dos hebreus para os gentios. Mas até ali, até em Jesus Cristo, que revelava o ministério de Deus na terra, ele estava pregando para os judeus, e os judeus rejeitaram. Agora o ministério de Deus na terra para os gentios termina no tempo do irmão Brana. Por isso que Apocalipse 10, verso 6, diz que o tempo acabou. Era o tempo dos gentios, era o tempo das eras. Porque você vai receber a revelação dos selos quando o tempo acaba. Bom, eu estou te falando da Bíblia, o que o profeta pregou, que é correto. Apocalipse 10, 6, o tempo acabou. O tempo já não era mais. Isto que era o tempo dos gentios. Por quê? Deus estaria mudando também dos gentios para nós, que é a noiva. 7 eras de igreja gentia. Mas Deus tirou, dentre as 7 eras gentias, Deus tirou um povo para o seu nome. E você tem que saber que agora não é para o nome Jesus. Para o nome Jesus foi lá com Pedro. Agora Deus tirou um povo para o seu nome, que diz o profeta, HM faz parte do nome de Deus. Por isso, São Pedro estava falando com respeito a Deus tirar um povo dentre os gentios para o seu nome, até que chegasse este ponto que estamos vivendo, que Deus tirou o povo de dentro das 7 eras para o seu nome. HAM faz parte. Bran é o nome. Porque ele foi rejeitado na América do Norte e a mensagem vem para a América do Sul. Irmão Brana não pôde chegar aqui no Brasil para pregar. Ele mesmo veio sua mensagem. Jesus não pôde pregar aos gentios. Ele mesmo, mas foi sua mensagem. Oh, isso é tão claro. Será que não dá para você ver a manifestação de Deus no amanhecer e no entardecer? No amanhecer com os judeus, no entardecer com os gentios, e sendo rejeitado no amanhecer com os judeus, ele passou para os gentios, sendo rejeitado no entardecer com os gentios, ele passou para a esposa. Sim, ele foi rejeitado, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi rejeitado. Aí Deus passou para Apocalipse 10, de 8 a 11. Porque ele foi rejeitado em Apocalipse 10, de 1 a 7. O povo não tem aceitado a revelação dos selos. Os pregadores não têm aceitado a revelação dos 7 trovões. Eles não podem aceitar a revelação do novo nome. Então, o que Deus faz? Muitos estão pensando que Deus está na América do Norte. Ele não está lá mais. Ele já saiu de lá. É como os judeus
pensavam que Jesus estava com eles, e não estava mais. Já estava agora com a mensagem de Pedro, de Paulo, entre os gentios. A mensagem já era diferente. Aquilo que não podia se falar nos dias de Jesus, Paulo falou no seu dia. Você não vê Jesus dizendo, a mulher fica calada na igreja. Jesus falou, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem ouvir agora. Certo? E Jesus não falou, vocês têm que ser batizados no meu nome, em nome de Jesus Cristo. Ele simplesmente deixou Pai, Filho e Espírito Santo, para que as pessoas tivessem revelação. Aí ele falou claro nos dias de Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja como é maravilhoso você poder acompanhar Deus trabalhando, sendo rejeitado, Deus com o povo, saindo daquele povo, começa outro povo. Deus sempre fez isto. Deus nunca ficou só. Ele sempre tem um povo com ele. Este povo já está com ele antes da fundação do mundo. Então, nesse dia que você está ouvindo a mensagem, esta mensagem é o pão para os filhos. Não pode ser dado a outros agora que não têm humildade, como a Sirofenícia. A Sirofenícia, ela teve humildade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Agora, chama um americano de cachorrinho, como Jesus chamou aquela mulher. Ele não vai aceitar nunca isto. Mas esta é a verdade. O pão que irmão Brana não podia dar para a América do Norte, que Deus disse para ele, isso é a terceira puxada, e você não vai dizer a ninguém. Sabe o que era isto? Era o pão que está revelado aqui em Apocalipse 2,17, chamado maná escondido. Estava escondido do povo da América, ficou escondido. A mensagem de Jesus serviu para os judeus, mas para os gentios, era Pedro que estava pregando, começando, era Paulo que estava ensinando, doutrinando, meus irmãos, parecia um outro evangelho, e Paulo disse que não era, e ele disse que não tinha nem outro evangelho. E se você escutasse Paulo e quisesse colocar perto das pregações de Jesus, você poderia não aceitar, porque Paulo veio doutrinando, colocando a igreja em ordem, os dons em ordem, e Jesus no seu dia, ele falou com a samaritana, ele falou com a Sirofenícia, mas aqui, quando chega para ele doutrinar, ele diz, olha, diga para as mulheres ficarem caladas nas igrejas. Você já viu Paulo ordenar uma pastora? Ele nunca vai ver, não tem na Bíblia. Você vai encontrar Paulo ordenando uma bispa? Não tem na Bíblia. Uma obreira? Não tem na Bíblia. Uma diaconisa? Não tem na Bíblia, filho. Não tem. Uma missionária? Paulo não fez isso por quê? Porque não era para o seu tempo fazer aquilo, ele tinha que pregar a palavra, não ensinar uma doutrina que não enquadrava com a palavra. Sua mensagem agora era para mostrar que a mulher salvar-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer na fé com modéstia e bom senso. 1 Timóteo 2:8-15. Agora, esta é a forma da igreja se salvar. Se a igreja hoje quer se salvar, ela tem que permanecer na terceira puxada, que irmão Brana não pôde falar para os irmãos da América do Norte. E todos aqueles que estão enganchados, aliados à América do Norte, como que vão receber a mensagem
que Deus disse para o próprio irmão Brana, não diga a ninguém. Quando Deus estava dizendo para o irmão Brana não dizer a ninguém, porque a mensagem não era para ser dita para a América do Norte. Quando Jesus disse, eu tenho coisas para vos dizer, mas vocês não podem ouvir, eram coisas que eles não podiam ouvir entre os judeus, teria que ouvir entre os gentios. Aquilo que o irmão Brana não pôde falar entre a América do Norte, é o que hoje nós estamos falando aqui na América do Sul. Nós não somos melhor que o irmão Brana, não. Deus disse para o irmão Brana não falar. E aí Deus vem e traz sua mensagem para todos nós nesse dia, como João. Você é o João que come o livro. Você é o João, é a igreja eleita que come o livro, mas ninguém. Era só o eleito que conseguiu aceitar a mensagem que Jesus pregou. É só o eleito que consegue aceitar a mensagem que Brana pregou. Agora você diz, mas tem milhões de pessoas com o irmão Brana, mas a mensagem do irmão Brana mesmo eles não aceitam. Irmão Brana mostrou que a primeira e segunda etapa não era a mensagem dele. Ouvi, mas agora vejo 201 e 202. Ele mostrou claramente que a mensagem dele era a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Isso está tão claro porque Apocalipse 10, de 1 a 7, é o anjo forte descendo do céu, se materializando no 7º anjo, trazendo uma mensagem que nunca ninguém trouxe e jamais trará. Esta foi a mensagem que Deus trouxe na sua encarnação em William Branham. Deus estava naquele corpo, Deus estava naquela carne. Irmão Branham falou sobre isto, mas o povo não percebe, porque eles sempre querem, os judeus querem que Deus esteja com eles, e Deus já largou deles faz 2000 anos, e eles estão orando, eles estão chorando, eles estão nos muros da lamentação, e Deus não está tratando com eles mais. Só vai tratar depois que tirar a sua esposa da terra, que tem recebido a mensagem nesse tempo oportuno. Este é o pão para os filhos. HM faz parte do nome de Deus, Abraão restaurado 45, é pão para os filhos, não é pão para a América do Norte. Se eles pudessem perceber que eles estavam ali com o irmão Branham terminando as eras. Terminou as eras, não tem o 8º mensageiro. Terminou as eras, terminou a era judia. Agora, o que tinha? Uma mensagem, que é a mensagem gentia. Terminou a mensagem gentia. O que tem agora? A mensagem, a esposa, a senhora eleita. Aquela que recebeu a mensagem do anjo, que pôde alimentar com a mensagem do anjo. O pão que os americanos não podiam comer. Não podia ser dado a eles. Assim como o pão que Jesus dava aos judeus não podia ser dado à Cirofenícia, porque ela era gentia. Assim a mensagem do rapto, a mensagem do novo nome, não podia ser dada na América do Norte, porque eles rejeitaram a mensagem, o mensageiro. E agora esta mensagem é dada no Brasil, na América do Sul. É a misericórdia de Deus. Estamos pregando no fim do mundo, terminando. Irmão Branham não terminou a mensagem no fim do mundo. Vocês devem entender isto, que Jesus disse que estaria conosco até o fim do mundo. E a América do Norte não é fim do mundo, ela é oeste. Ele terminou a mensagem gentia ali, mas a mensagem da esposa é a terceira puxada. Minha irmã, meu irmão, se alegre porque você sabe o novo nome.
Se alegre porque você sabe que o Cordeiro saiu do trono para poder revelar os selos, os trovões, o novo nome. Te alegras. Sabe por quê? Isso aqui é alimento só para filhos. É isto que Deus está fazendo neste tempo de alimentar sua igreja. Jesus nunca foi aos gentios, mas neste dia, diz o profeta, ele visita os gentios em seu tempo. Ele foi aos judeus, foi rejeitado. Começou a igreja sendo formada no Pentecoste. Aí termina o tempo gentil com o irmão Branham. Ele diz aqui, agora neste dia, ele visita os gentios. Assim como Deus visitou os judeus há 2000 anos atrás, Deus visitou os gentios na América do Norte. Era Deus em carne. Sabe o que era aquele homem? William Branham era Deus em carne. Isto é claro. Se você ler as mensagens do profeta, você vai entender isto. Era Deus numa carne. Deus estava operando agora nesta carne. Tem hora que se pergunta, quando Jesus estava na terra, o céu ficou vazio? Não, Deus é Espírito que enche os céus e a terra. Jeremias 23, 24, Ele é o Senhor que enche os céus e a terra. E quando estava aqui na terra, Deus embrana, o céu ficou vazio? Não, Deus enche os céus e a terra. Mas ele estava aqui em Brana. Por que você vê que ele estava? Porque Apocalipse 10:1 já mostra que o Cordeiro saiu do trono, que Cristo desceu como anjo forte, com o livrinho aberto. Este era um tempo tremendo, que Deus estava se materializando. Meus irmãos, toma isto, por favor. Esta forma de Deus materializar foi no tempo do irmão Branham. No nosso tempo, é Deus na igreja. Deus em todos nós. João representa o corpo, mas é Deus em todos nós, em mim e em você. Agora, não é uma encarnação como houve no tempo do irmão Branham. Ali foi especial, como em Jesus foi especial. Em Branham foi especial. Em Jesus ele foi rejeitado e chamaram-no de demônio. No tempo do irmão Branham, ele foi rejeitado também pelos Estados Unidos. E o próprio irmão Branham diz, eu sou chamado de Deus até Satanás. Porque eles não tinham luz do que era aquele homem. E o povo que diz crer no irmão Branham não pôde ver a mensagem. Teríamos que ter alguns discípulos que viessem com esta mensagem para o Brasil, para que pudéssemos entender um pouquinho a mensagem do profeta como a primeira e segunda etapa. Isto aconteceu. Veio o ministério para o Brasil e ensinou ainda que pervertido, mostrando que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar terceira puxada e selos e trovões, novo nome, porque isso tudo é falso. Mas veio lá no princípio, quando a mensagem chegou aqui no Brasil, em 1972. Agora, o pão mesmo dos filhos é esta mensagem. Esta mensagem, esta revelação do novo nome é o pão dos filhos. Olha o que os apóstolos vieram pregar. Lá tinha que fazer o batismo, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então Jesus teve que morrer, verter sangue, para que o povo fosse batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Mas quem ensinou isso? Foi o Espírito Santo. No dia do Espírito Santo, tendo um homem mortal, falho na terra, como Pedro, mas o Espírito Santo falou na boca dele, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Isto é mais do que verdade. O eleito precisava e precisa admitir que Deus terminou seu trabalho com o judeu, passou para o gentio. Deus terminou seu trabalho com o gentio, com o irmão Branham.
Você sabe que o irmão Branham foi o último profeta aos gentios, o último mensageiro. Não tem mais mensageiro de eras da igreja. Irmão Branham é o 7º. Não existe o 8º. Irmão Branham diz: o 8º é o primeiro. É isso que o irmão Branham ensina. Leia a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, para você aprender isto. Ele vai te mostrar: o 8º é o primeiro. Por quê? A mensagem nos dias da esposa, quando foi rejeitado na América do Norte, aí a mensagem vem para a esposa. E nos dias da esposa, ela tem uma mensagem que a América do Norte não tem. Que irmão Branham não podia explicar, que Jesus no seu dia não podia também dar para os judeus, que irmão Branham não podia dar para os gentios americanos. Mas agora, neste tempo em que estamos vivendo, quase no amanhecer, você tem que saber que quando essa mensagem termina em Apocalipse 10, 8 a 11, então o ministério começa com os judeus. Nós estamos aqui terminando o ministério, terminando o capítulo 10. Como é bom saber de uma escritura que está finalizando e que nós fazemos parte dela, e que nós estamos ouvindo coisas que a América do Norte não podia ouvir. Jesus falou no seu dia que aquele povo não podia ouvir. E depois Paulo ensinou. Branham disse que Deus disse para ele não falar para ninguém, para nenhum americano, porque eles não podiam ouvir. E nós aqui, pela graça de Deus, a esposa sujeita, a esposa submissa, a esposa que está debaixo da ordem do 7º anjo. Ela não manda no 7º anjo, porque ela sabe o mistério. Ela não manda, não, é que é nesse tempo que teria que ensinar esse mistério, e que nos Estados Unidos eles não podiam saber desse mistério. Não diga a ninguém. Agora procure um americano aí, que você gosta muito disto, que é muito bom, mas você não vê a palavra do dia, aí você fica com os americanos e xinga nós, xinga essa mensagem. É a mesma coisa que os judeus fizeram com Jesus. Foi a mesma coisa que os americanos fizeram com o irmão Branham no seu dia. Irmão Branham perdeu mais de 10 mil de seus amigos. Por quê? Porque eles não aceitaram a mensagem da terceira etapa. Não é que eles não aceitaram cura, a primeira e a segunda etapa. Não, a primeira e a segunda etapa eles aceitaram. Isso deu renda para eles, para suas revistas. Mas quando foi a terceira puxada, irmão Branham não podia dizer a ninguém. A irmão Branham prega a revelação dos selos, o povo não entendeu aquela revelação, e ele não podia dizer, e veio a mensagem, perguntas e respostas, e eles perguntaram para o irmão Branham, e irmão Branham não podia dizer. Irmão Branham não estava mentindo, ele não podia dizer, certo? A terceira etapa ele não podia dizer. Era como o segredo de Sansão, não podia falar para Dalila. O mistério que estava ali com o irmão Branham, ele não podia falar para Dalila nos Estados Unidos. Irmão Branham chamou os Estados Unidos também de Jezabel. Não podia ensinar estas coisas para eles, porque este ministério é para nós. No fim do mundo, que irmão Branham não pôde vir, mas nós estamos aqui representando o irmão Branham, representando o 7º anjo, somos representantes dele, somos a esposa de Cristo, sujeita, submissa, debaixo da ordenança da sua palavra. Meu irmão, Deus continue te ajudando. 134, alimento espiritual, para me encerrar. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher sirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Isto é correto. E se você olhar
Irmão Branham foi enviado aos seus. No entardecer haverá luz. Brasil não é o entardecer. Brasil é quase o amanhecer. É fim do mundo. É quando o ministério começa quase outra vez para os judeus. Tem que terminar conosco para começar com os judeus. Aí irmão Branham diz, ele nunca foi aos gentios. Agora, neste dia, ele visita os gentios em seu tempo. 135. Você diz, por que é que esta mensagem não se prega nesses grandes lugares e até nesses grandes países e não pode ser pregada nem na América do Norte, a terceira puxada? Por quê? E essas grandes campanhas e entre as denominações, irmão Branham diz, não é alimento. Isto não é alimento para as assim chamadas igreja. Isto é alimento para a noiva. Isto é alimento espiritual em sua temporada, para você crer no profeta com novo nome. Deus tem novo nome, porque Deus estava no profeta. Deus é quem tem novo nome. Não é Brana que chama Jesus. É Jesus que tem novo nome, Brana. A promessa na Bíblia é esta. É um maná escondido. Este alimento lhes faria mal ao estômago. É muito rico, diz o irmão Brana. Esse alimento faz mal ao estômago dos americanos, porque é alimento rico, tem novo nome, tem cordeiro fora do trono, tem a revelação dos 7 selos, tem o mistério dos 7 trovões. O que são os 7 trovões? Eles pensam numa coisa fabulosa. Irmão Branham diz, são os mistérios revelados nos 7 selos. Laodiceia 38. Não se pode fazer, mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você pode ver Jesus Cristo mesmo ontem, também no tempo de Jesus, hoje, no tempo do irmão Branham, para sempre, no nosso tempo, no final, é que ele é o mesmo. Por isso essa mensagem que você não entende, é uma mensagem que não é para qualquer pessoa, é para o eleito. É o eleito que vai entender, nem os americanos podem entender essa mensagem. Então, abra seu coração, derrame seu coração diante dele. Diga, Senhor, não sou digno. Eu não sou digno de ter uma mensagem como esta. Eu não sou digno de ser um pregador desta mensagem. Não, eu não sou digno. Mas a graça me fez um pregador desta mensagem. E assim você fala também, Senhor, eu não sou digno desta mensagem, mas o Senhor me deu. Eu não sou digno de saber o novo nome, mas o Senhor me revelou. Pai Celestial, que este pão dos filhos, que é o pão da igreja deste dia, o pão da noiva, a revelação, seja alimento para este povo, para cada um. Desperta mais alguém, Pai, que está amarrado em algum lugar. Desperta-os para receber esta palavra, enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou.
partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus estar. Aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. João outra vez já pregou o que Brana veio revelar. A esposa já se aprontou e espera Cristo chamar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. Deus continue abençoando a cada um de nós com a sua grande misericórdia. Mas já não acabou a misericórdia para a noiva, não. A misericórdia está na mensagem do dia. Saiu da era de Laodiceia e veio para a era da noiva, nesse dia final. Estamos agradecidos a Deus por estas coisas, esta alimentação. Irmã Márcia Lemes agradece a Deus por seu aniversário, que será amanhã. Parabéns, irmã Márcia. Deus te abençoe. É Rio Negrinho, né? E todos vocês que estão conosco aí por toda parte. Avisando vocês que amanhã, pela primeira vez, vamos fazer o culto, né? Ali no tabernáculo. 7 horas. Vamos às 7 horas começar a nossa reunião ali no tabernáculo. Pela primeira vez, durante um bom tempo, né, vários meses. E também vocês não esqueçam de levar máscara, certo? Tem que levar máscara, por favor. E lá vai sentar um longe do outro, porque os bancos já estão distanciados lá. Então fica simplesmente uma pessoa na ponta de um banco e outro lá na outra ponta do banco. E pula mais uma carreira de banco e ali vai formando. E nós somos pouco, né? Vai dar para ficar ali dentro, sossegado. E mais alguns que queiram aparecer, né? Está livre. Acho que por sermos pouco, nós não atingimos 30%, 40% daquilo que pode entrar naquele local, né? Estar participando do culto, porque somos pouco. Mas Deus te abençoe, eu te aguardo ali, certo? Eu dependo também de você para estar conosco em cada culto, cada reunião que vamos fazer. Provavelmente a partir de amanhã, quinta, sábado, domingo e sempre, provavelmente vamos prosseguir ali no tabernáculo, certo?
até o dia da ceia, também vamos ter ceia lá no tabernáculo, já com cálices individual, certo? Já temos tudo prontinho aí para podermos cear de uma maneira diferente também, não é? O que a gente sempre pensava em fazer, mas chegou o tempo de podermos fazer desta forma, que agora é melhor nós tomarmos a ceia em cálice individual. Falou, meus amados? Quer dizer, não vai espantar com nada, cada um vai pegar o seu cálice, tomar, colocar no local, certo? Creio que vai ser muito bom, ordeiro para todos nós, mas não é amanhã que é dia de ceia, não, eu estou falando, mas a ceia é o primeiro mês, primeiro domingo do mês aí, primeiro domingo de novembro. E no dia 24, agora eu fiquei sem saber, o dia 25, que é Curitiba, João, você lembra? 25. Dia 25, em Curitiba, 25 de novembro, não é desse mês também não, hein? 25 de novembro, estaremos ali em Curitiba, dia 25, dia 26 em Blumenau, dia 27 lá em Criciúma, e se de avisar o irmão Geraldo, prepara aí para nós, né, filho? Prepara aí para nós. E dia 29, está certo? 25, Curitiba, 26, Blumenau, 27, Criciúma, 28 e 29, Gravataí. E 29 à noite com o pastor Bispo, né? Vamos estar lá com o pastor Bispo em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe cada um de vocês. Saúde para aniversariante e muitas bênçãos de Deus. E a todos vocês do Brasil, muito obrigado. Vocês da América do Norte que estão nos ouvindo, que têm o prazer de crer nessa mensagem, é a salvação de alguns na América do Norte. É esta mensagem. Não é outra mensagem. É a mensagem do irmão Brana, que o irmão Brana não podia falar na América do Norte. Esta é a salvação para a América do Norte. É esta mensagem do novo nome, da revelação dos selos, mas o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o batismo tem que ter sangue para perdão. O William Brana não verteu sangue, foi Jesus quem verteu. O batismo continua, mas você tem que saber que ele tem um novo nome, que agora ele já é conhecido pelo novo nome Bran, nesse dia final. É a oportunidade que Deus deu para nós, aqui na América do Sul, de podermos ter esta mensagem. Não somos especiais, carregamos uma mensagem especial, perfeita, gloriosa. A mesma mensagem do irmão Brana, que ele não podia pregar na América do Norte, como os apóstolos carregaram a mensagem de Jesus, que Jesus não podia pregar nos seus dias em Nazaré, mas os apóstolos podiam pregar ali na frente. Também eu posso pregar aqui. Outros pastores que estão crendo podem pregar aquilo que o irmão Brana não podia pregar nos Estados Unidos, porque a mensagem era para nós. Deus te abençoe. Portugal, África, Deus abençoe vocês da Inglaterra, onde você estiver. Muito obrigado. Boa noite. Avante, avante, ó povo, Cristo deu um nome novo, esse nome Brana é. Deus já na terra prometida, já estou com Josué. Ó Israel, deves lutar sem cessar. Já é tempo de plantar na terra de leite e mel. Aconteceu, o gigante já morreu e a terra Deus me deu. Quem mora nela sou
dentro da terra, mesmo que existam guerras, vou plantar 7 trovões. E os selos revelados, outra vez profetizados, na mensagem de João. Ó Israel, deves lutar sem cessar, já é tempo de plantar na terra de leite e mel. Aconteceu, o gigante já morreu e a terra Deus me deu. Quem mora nela sou eu. Vou morar a vida inteira na terra que tem palmeiras, nos confins de Canaã. Eu já sei que vale a pena, estou vendo esta cena, minha fé nunca foi vã. Ó Israel, deves lutar sem cessar, já é tempo de plantar na terra de leite e mel. Aconteceu, o gigante já morreu